Olá, meu nome é Ana Carolina Zeri, eu sou coordenadora da linha de luz Manacá, no Sirius, e eu vou falar para vocês sobre o que a gente faz na linha Manacá, que é difração de macromoléculas, por meio da cristalografia por raio-x. Nessa aula, eu quero dar uma contextualizada para vocês sobre o porquê que a gente usa essa técnica, né, e como que isso tem relação aí com áreas como saúde e energias renováveis, entre outras, sobre o que a gente mede, que no caso são cristais de proteínas e proteínas e seus ligandes, aí pequenas moléculas, como a gente faz isso por meio da difração de raios-x, e falar sobre alguns problemas inerentes da técnica, principalmente com a produção de cristais, considerações sobre o fluxo, variação de energia, a determinação de fases do experimento e para onde a gente quer ir, como revelar reações, entender reações enzimáticas, como que a gente pode circundar o dano por radiação, que é inerente à técnica, e aí as soluções que a gente tem para esses problemas, como fazer experimentos com condições criogênicas versus temperatura ambiente, que é onde a gente quer chegar também, a vantagem de se usar uma linha de microfoco ou numa linha com alto brilho, como a Manacá, e vantagens aí dos nossos tipos de detetores e para onde a gente vai com microfluídica e a técnica de cristalografia serial. Então, por que a gente quer entender essas macromoléculas, né? No contexto aí biogel, que eu coloquei nesse slide, a gente está trabalhando aí na faixa de submicron para nanômetros, que é o tamanho dessas moléculas que a gente quer trabalhar. Elas estão na base de toda a vida como a gente conhece, né? Tudo se baseia aí em interações entre proteínas e outras moléculas. E apesar de a gente estar trabalhando num contexto de proteínas purificadas, né, meio reducionista, isso é importante para a gente entender o todo. E tudo que a gente sabe hoje em dia, em termos de bioquímica e biologia molecular, a maioria do que a gente sabe veio de insights aí no século passado, usando essa técnica de cristalografia por raio-x. Um exemplo feito aqui no CNPq por pesquisadores do LNBR, que também usam outras linhas de luz, é essa enzima que é uma das enzimas usadas no coquetel de degradação de biomassa. Então, essas enzimas são macromoléculas, isso aqui é uma representação que vai ficar mais claro mais para frente, mas é uma proteína, então uma enzima é um tipo de proteína essa, nesse caso, é importante para degradar o bagaço de cana para produzir glicose e depois, por consequência, a produção do etanol. As proteínas são todas formadas por um conjunto mínimo aí de aminoácidos, são 20 aminoácidos, tem alguns outros que não são tão comuns, mas basicamente são esses 20, eles têm toda uma parte em comum, que é o backbone deles ali, e o que diferencia um do outro são as cadeias laterais, como eles são aí decorados, né? Algumas têm cargas, algumas têm elementos aí aromáticos, outras são bastante hidrofóbicas, e são essas propriedades que vão dar toda a variedade que a gente tem nas moléculas e que dão vazão aí a todo tipo de vida que a gente conhece, desde micróbios e vírus, plantas, até os animais de todos os tipos. E é como a partir das propriedades bioquímicas desses aminoácidos é que a gente tem as propriedades das moléculas. Nos seres vivos, o que vai ter numa proteína é codificado pelo DNA desse organismo. E a cada 3 letras, né, 3 bases ali do DNA, corresponde um aminoácido. Então, existe esse código de tradução aí entre o que está no ácido nucleico para o que está na proteína. E existe uma molécula, na verdade, existem várias outras moléculas, como polimerases e o ribossomo, que fazem esse meio termo aí entre o DNA e as proteínas em si. Também tem outras moléculas que ajudam no enovelamento da proteína, que são chaperonas, tudo isso que faz parte aí dos livros de biologia molecular. Eu vou dar uma pincelada aqui no que a gente sabe de biologia. Então, as proteínas são produzidas
pelo ribossomo, que é uma organela, que é uma supermolécula que contém milhões de átomos ali, ele é feito de proteína e RNA. Ele basicamente lê o RNA e vai produzindo uma cadeia linear de aminoácidos. Ele vai catalisando, então, a união de vários aminoácidos para formar o que a gente chama de cadeia principal ou a estrutura primária aí da proteína. Então, ela é uma cadeia linear, que a gente chama aí da estrutura primária, que é formada por essas ligações peptídicas que formam o backbone, né, a cadeia assim, central da proteína, e os aminoácidos e as cadeias laterais que vão ficando em volta. Entre as ligações peptídicas existem alguns graus de liberdade, que é o que dá origem a todas as estruturas que a gente conhece. Então, não são todos os ângulos que são permitidos e nem todas as condições onde você não tem uma cadeia lateral batendo na outra. Tem alguns motivos que são mais comuns, como, por exemplo, as hélices alfa, que são hélices aí onde a cada quase 3,6 aminoácidos, a gente tem uma ligação de hidrogênio entre átomos da cadeia principal. Essa é uma dos tipos de estrutura secundária. O outro tipo bastante comum é a fita beta, que é uma ligação aí lateral entre as cadeias polipeptídicas, e ela tende a formar tipo folhas, assim, então várias fitas formam essas folhas beta. E formam essas estruturas mais planares. Numa proteína em si, à medida que ela vai sendo produzida e dobrada, todas ela tem uma combinação dessas estruturas secundárias. E além disso, existem estruturas chamadas loops ou regiões mais desenoveladas, que são mais flexíveis, que podem ou não ter alguma propriedade bioquímica. Então, na proteína, esses tipos, a gente tem uma mistura aí de folhas beta e hélices alfa, tem vários tipos clássicos assim, de enovelamentos, também não é infinito os tipos de enovelamento, e essa forma final que a proteína vai assumir, ela está intimamente ligada à função dessa molécula. Então, tem um dogma da biologia, que a gente chama de biologia estrutural, que, sabendo a forma, a gente pode inferir a função dessa molécula. Não tem a gente ainda não conhece uma maneira de determinar a forma só a partir da sequência de aminoácidos, mas estamos chegando lá em algoritmos de inteligência artificial. Enquanto isso, existem técnicas aí de biofísicas para nos ajudar a resolver essa estrutura. Dependendo das características aí dessas cadeias laterais, é que vai acontecer esse novelamento. Normalmente as cadeias laterais mais hidrofóbicas ficam para dentro e na parte externa, em contato com o solvente, a gente tem as cadeias laterais mais hidrofílicas e carregadas. E também existem partes que a gente chama de bolsões, onde vão acontecer interações com ligantes, que são substratos dessas moléculas, ou outras proteínas. Então, nesse caso aqui, o enovelamento a gente chama de estrutura terciária. Agora, a estrutura quaternária, que a maioria das proteínas funciona em grupos, assim como, por exemplo, um caso clássico é a hemoglobina, que ela é formada por 4 moléculas e ela funciona dentro das nossas hemácias nesses bloquinhos aí de 4 proteínas que carregam oxigênio no nosso corpo. A maioria das proteínas é muito menor que o comprimento de onda da luz, conforme estou explicando aqui nesse site. Esses slides eu peguei do material do Protein Data Bank, que eu vou falar daqui a pouco. Mas, por exemplo, a molécula de hemoglobina, ela tem 6,5 nanômetros. Esse conjunto aí de 4 proteínas, né, de 4 cadeias de polipeptídicas, que é traduzida e ela se une para formar a proteína que vai carregar oxigênio. E aí as nossas hemácias contêm essa alta, praticamente só tem a hemoglobina ali dentro. 280 milhões em média por hemácia. Quando a gente representa as estruturas, então você vê, são milhares a milhões de átomos em cada molécula. Então é muito difícil para representar isso, para
em publicações ou para comunicar entre cientistas, se a gente fosse plotar todos os átomos. Então tem alguns tipos clássicos aí de representação, ou esse space filling, onde a gente mostra só cada átomo com uma bolinha ocupando todo o espaço ali de Van der Waals. Tem esse modelo de fitas, onde fica bem claro ali onde é alfa-hélice e as fitas beta são representadas por setas. Ou também, quando você vai falar de interações, você tem esse modelo de superfície, onde é como se eu fizesse só a parte bem externa mesmo e as cavidades, também considerando aí a superfície eletrostática dessa molécula. Todas as estruturas que a gente já conhece, que foram determinadas até hoje, ficam públicas numa base de dados que se chama Protein Data Bank, que você pode acessar nesse site rcsb.org. É um site muito legal, ele foi criado em 1971 e congrega arquivos onde a gente tem as coordenadas XYZ de todos os átomos de cada proteína. Começou só com dados de cristalografia de proteínas, mas hoje já tem já há vários anos dados de RMN e de criomicroscopia que estão aumentando bastante nesses últimos anos. E tem uma parte também muito legal educacional, que chama PDB 101, que eu vou usar também bastante informação deles. Então tem material para aulas, tem várias apresentações prontas que você pode baixar. A maioria está em inglês, tem algumas coisas em espanhol, mas hoje com o Google Tradutor é muito fácil pegar e traduzir, né? E é tudo de domínio, você pode usar citando a fonte, e é muito legal, tem muito desenho, é tudo muito, animações, tudo muito real mesmo, tudo que está ali é baseado em experimentos. E aí, outro site interessante, que eu também roubei alguns slides deles, é o canal do YouTube da Royal Institution, que é o berço de onde começou a cristalografia, né? Onde o Bragg pai e Bragg filho trabalhavam e de onde saíram assim, a maioria dos pesquisadores que deram origem aos grupos que a gente tem hoje. Numa apresentação em particular que eles fizeram para o Ano Internacional da Luz, tem essa comparação aí de íons, né? Quando a gente fala de um cristal de sal, por exemplo, aí com os íons de NaCl, comparando em escala para o tamanho da lisozima, aí no meio. A lisozima é uma proteína que tem na clara de ovo, na secreção nasal, que é um antibiótico natural. E é uma proteína que é tipo um cavalo é uma cobaia, assim, a gente usa para tudo porque ela é muito fácil de cristalizar. E ela é muito pequena, muito bem enoveladinha e tal. E até a lisozima, coisas desse tamanho, podiam ser resolvidas antes da criação de síncrotrons. Agora, quando a gente começa a ir para coisas maiores, aí está vendo aparecer na esquerda da tela a sódio potássio ATPase, que é uma proteína que fica na membrana da mitocôndria e ela é responsável pela produção de ATP. Você vê que agora que eu vou passar ela para cá, ela é muito maior do que a lisozima e muito, muito maior do que o cristal de NaCl. E essa proteína, assim como o ribossomo, que vai começar a aparecer agora aqui do outro lado, só foram possíveis a gente entender a estrutura delas com o advento de síncrotrons de terceira geração, já com linhas de microfoco. Porque para formar um cristal de NaCl, simples. Agora, conforme a gente vai adicionando mais átomos nessas moléculas, vai ficando mais difícil de você ter elas puras o suficiente para chegar numa condição onde você tenha cristalização. Então, principalmente proteínas como a ATPase, que passa pela membrana, ela tem uma região ali no meio bastante hidrofóbica, que é o que fica dentro da membrana mesmo, que é uma gordurinha, e ela tende a formar cristais muito pequenos, é muito difícil de cristalizar. Então, os cristais que se formam são microscópicos mesmo, né? Tem poucos microns de lado aí, então que é o que a gente chama de microcristal ou nanocristal. Mas ainda assim, elas foram determinadas usando a cristalografia de raio-x, mas aí usando fontes bem brilhantes e com microfoco. Então, agora compara aí, passando da ATPase para o ribossomo. Milhões de átomos,
A pesquisadora que conseguiu produzir essa estrutura aí usando o SRF, né, um síncrotron de terceira geração, numa linha de microfoco, ganhou um prêmio Nobel, se não me engano, em 2014, que realmente foi um feito, e foi trabalho assim, de muitos pesquisadores ao longo de muitos anos para conseguir chegar a cristais que difratassem bem para chegar numa estrutura com nível atômico, onde a gente conseguisse distinguir o que é proteína, o que é RNA, onde que é o sítio onde acontece ali a ligação de um aminoácido no outro, onde é lido o RNA na parte de baixo dele, uma estrutura super interessante. A mesma, assim, mais ou menos do tamanho comparável e também de igual complexidade é, por exemplo, a DNA polimerase, que está bem famosa hoje em dia por causa da reação de RT-PCR, né, que quem fez teste de COVID, né, sabe que é uma, ou já ouviu falar disso, a PCR é a sigla de reação de polimerase em cadeia, que ela é tipo uma máquina de fazer cópia de DNA. Então, se tiver só um pouquinho de DNA ou de RNA, você consegue amplificar eles usando essas moléculas. Veja, é imensa e ainda assim foi possível cristalizar e difratar e conseguir resolver a estrutura dessa molécula. Então, como que isso foi feito, né? Como eu já falei para vocês, só foi possível depois de anos e anos de trabalho no aperfeiçoamento de técnicas de produção dessas moléculas, né, usando uma técnica que se chama produção de proteínas recombinantes, que é você colocar o DNA que corresponde à sequência dessa proteína dentro de bactérias, e aí a gente faz uma recombinação do DNA de interesse com o DNA da bactéria, e aí a bactéria produz essas moléculas para você. Só que depois você tem que purificar para tirar a sua proteína daquela mistura ali de coisas da bactéria para conseguir chegar a tentar cristalizar. E aí, para cristalizar, existem uma série de receitas aí, por muito tempo foi por tentativa e erro. Há alguns anos já existem vários esquemas robotizados para preparar muitas soluções para poder produzir esses cristais. E também passou pela criação de fontes aí de mais alto brilho, de linhas muito focadas, que a gente chama das linhas de microfoco, e principalmente pela utilização de técnicas de criogenia, quer dizer, os cristais são congelados, a gente faz as medidas com os cristais sob uma atmosfera de nitrogênio, então eles ficam ali geladinhos, você pode fazer o experimento de rotação e coletar o máximo de dados possíveis. Mas hoje em dia a gente já está conseguindo fazer experimentos à temperatura ambiente. Eu vou falar no final sobre isso e por que isso é interessante, né? Porque quando você está olhando para um cristal que está congelado, o que a gente tem ali são realmente fotos, você tem poucos movimentos ali dentro do cristal. Mas já existem também outras técnicas, como a criomicroscopia eletrônica, que também está entrando forte, principalmente para complexos aí de muitas proteínas, que a gente tem interesse em entender como funciona. Então, aqui, bem resumido, como é o processo de produção das proteínas, né? A PCR, a relação de polimerase em cadeia, eu seleciono o DNA que eu quero, faço muitas cópias dele, coloco dentro da bactéria, aí a gente faz o processo de expressão, quer dizer, eu vou criar bactérias em frascos, como de produção de cerveja, as bactérias vão produzir um monte da minha proteína, e aí por uma série de processos de purificação, que são filtragens aí moleculares, eu chego a ter a minha proteína bastante pura, o máximo que a gente consegue, e aí a gente vai para processos de cristalização, que ocorrem aí por uma evaporação controlada com vários tipos diferentes de tampão. E aí a gente tem aqui dois exemplos de tipos de cristais que podem ser obtidos. Esse maior, vermelhinho aí, ele tem assim, centenas de microns. É uma coisa do passado. No proteínas, a lisozima faz cristal assim. Agora, a maioria das proteínas de interesse tende a formar cristais muito menores, parecidos com esse da outra gota, onde eles têm algumas dezenas ou poucas dezenas de microns de cada lado. Essa é mais a realidade do pesquisador hoje em dia. Existe uma série de problemas se você espera o seu cristal crescer e
fica tentando, que normalmente você começa a induzir defeitos nele, e aí você não tem um experimento tão bom. Mas todos eles vão se formar de acordo com as regras que vocês viram nas últimas aulas, e com algumas vantagens, porque a gente tem algumas simetrias nas moléculas por elas serem quirais, a gente só tem um tipo de aminoácido, e então você não tem possibilidades infinitas, e a gente tem várias maneiras de automatizar esse processo, né, de botar isso no computador. Mas, como eu falei, voltando ao passado, ainda usando o material da RI, esse trabalho de cristalografia biológica começou mesmo no começo do século passado, lá no grupo do Bragg. A Dorothy Crawford era uma pessoa desse grupo, né, de alunos do Bragg. Ela e o J.D. Bernal foram muito importantes nesse começo da técnica. E aqui está uma fotinho de um primeiro artigo deles, de 34, quando eles começaram a conseguir fotografar cristais de proteína. A Dorothy ganhou o prêmio Nobel nos anos 60, porque ela foi muito importante para a cristalografia biológica. O nome de casada dela é Dorothy Hodgkins, então Dorothy Crawford Hodgkins. Aqui está a fotinha de difração do primeiro cristal de proteína que eles fizeram. Nessa época, era tudo manual. Então, você tinha que saber muito bem o que você queria fazer, porque o seu cristal ia queimar, e as fotos eram feitas em filme fotográfico. Então, em vez de ter um detetor 2D, você tinha lá um filme fotográfico, que você vai coletar a difração em todos os ângulos, e revelar esses filmes, e depois, manualmente, com reguinhas, você vai medir as distâncias dos pontinhos todos e fazer todos aqueles cálculos de transformado de Fourier na mão. Existem umas réguas que eles usavam com os termos da série para ajudar no cálculo, mas era tudo manual. A Dorothy, uma das primeiras coisas que ela fez resolveu mesmo, foi a estrutura da penicilina, que foi muito importante. Ela também fez a estrutura da vitamina B12. E aqui tem dois momentos, né, passado e presente, né, aqui à esquerda tem um modelo da estrutura da penicilina com a densidade eletrônica ao fundo, né, mostrando como eles usavam também para entender a estrutura e ver, até interpretar as estruturas. E à direita a gente tem uma imagem de uma molécula de penicilina no sítio ativo de uma proteína. Então aqui eu só estou mostrando os aminoácidos da proteína que fazem contato com a penicilina, e aí em azul a densidade eletrônica de uma molécula de penicilina dentro do sítio ativo de uma molécula dentro do cristal. Tá? Também no começo, aí nesses anos 30, já se olhava para a estrutura do DNA. As pessoas não sabiam o que era, mas como era e tal, mas já era uma coisa que era investigada. Então aqui tem uma foto da Florence Bell, que é menos famosa do que a Rosalind Franklin, mas e aqui uma imagem de difração do DNA. Repara nesses dois traços assim em cima e embaixo do desenho, e agora compara com uma imagem recente de cristalografia de DNA. A gente tem as duas fileirinhas de pontinhos assim em cima e embaixo, correspondentes àquelas sombras que a gente vê na imagem anterior. Mas aqui a gente tem muito mais resolução, né? Posso ver pontos distintos, e a imagem que a gente consegue reconstruir, aqui à direita, da densidade eletrônica, a gente consegue ver diferenças de densidade de cargas mesmo. Em azul é um tanto de densidade, e em amarelo são pontos onde você tem outros tipos de átomo, com mais. Você consegue então ver diferenças de densidade eletrônica. Essas estruturas, essas imagens também, eu peguei aqui, tá o link, estão no PDB e na seção educacional deles. Então, como que a gente faz isso, né? Com difração de raio-x. A física do experimento é basicamente a mesma que vocês viram nas aulas anteriores, né? O fenômeno de difração é um tipo de espalhamento, e só que em vez de ter só um ou dois átomos ou poucas fendas, a gente tem milhares a gente vai estar olhando para o sinal de milhares de elétrons em torno dessas moléculas dentro do cristal, e vamos recuperar então a informação a partir da interferência construtiva de elétrons
com as ondas incidentes de raio-x. A amplitude, então, espalhada, vocês já viram que é proporcional à densidade de elétrons e também proporcional à distância entre eles, né, e a direção do espalhamento. No caso da cristalografia de raio-x, a gente vai ver, como vocês também viram na aula do Guilherme, a gente vai usar um experimento de rotação, com mais ou menos graus aqui, onde eu vou girar o meu cristal para conseguir expor todos eles, né, a maior parte da minha rede, a condição de difração. Então, no caso de um experimento clássico, eu vou fazer rotações aí no que a gente chama de fine slicing, a cada 0,2 graus, e vou rodar 90 ou 360 graus, dependendo da qualidade do meu cristal. Mas a gente vai girando o cristal e enquanto estamos coletando o sinal no detetor. Nós estamos usando aí detetores eletrônicos, né? Então a gente não tem preocupação com muito a estratégia de coleta. Então, como a Cristiane também explicou, que a gente tem raio-x chegando numa amostra e vamos coletar os dados ali do espaço recíproco e tratar esses dados. No nosso caso, ao invés de ver essas linhas como você tem no espectro de pó, a gente vai ver aqueles pontinhos. E vamos chegar então um problema, que vocês olham aqui, que a gente não tem, a gente perde a informação da fase desses átomos. Então, na cristalografia de raio-x, eu quero resolver achar a densidade eletrônica em cada ponto XYZ, e aí isso vai ser proporcional aí à minha onda espalhada. Só que quando eu meço as intensidades, eu perco a informação das fases. Então eu não sei onde cada onda está começando. Isso me dificulta ancorar a minha densidade eletrônica, né, interpretar essa densidade eletrônica. Mas existem algumas maneiras de resolver esse problema. Se você tem um dado muito, muito bom, você pode usar métodos diretos e tentar calcular a partir direto da sua densidade. Ou então, se você conhece estruturas parecidas, a gente pode usar o método de molecular replacement, que é onde a gente vai copiar as fases, meio como se eu estivesse colando por cima da minha densidade uma estrutura já conhecida e vamos mexendo até ver onde encaixa, né, e começar a fazer esse cálculo. Ou então a gente pode usar técnicas de espalhamento anômalo, como também vocês viram na aula da Flávia, onde alguns átomos mais pesados são colocados no cristal ou já como parte da proteína, no caso de selênio. A gente pode usar um aminoácido que chama selenometionina, onde em vez de enxofre ela tem selênio, e aí, ou então a gente faz soaking, né? Você prepara o cristal e coloca ali algum metal pesado. Esses metais vão entrar no cristal, então eu vou ter alguns deles por proteína, e como eles são muito mais pesados do que os carbonos, hidrogênios e nitrogênios, que fazem parte da proteína normalmente, eles vão estar muito mais intensos, o sinal deles vai ser muito mais intenso, e é como se a gente pudesse resolver um primeiro, eu consigo ancorar ali a minha célula unitária a partir desses metais mais pesados. E aí, assim por diante, conseguir resolver a minha estrutura numa resolução adequada. Como eu falei para vocês, no começo isso era feito à mão, né? Esse cálculo dessas séries de Fourier, mas hoje tudo é feito de uma maneira muito mais automatizada. Existem vários programas, um conjunto de programas que tem tudo que você precisa. É esse CCP4, que é um consórcio para tratamento de dados, de proteínas. Existe já agora essa versão online, que você pode entrar, tem dados para tratar, então quem se interessar, eu recomendo que dê uma olhada primeiro no PTB e depois aqui no CCP4, e a gente pode ajudar também. Na linha Manacá, nós temos alguns dos programas iniciais já meio costurados numa sequências em Python para ajudar o usuário a já começar a interpretar os dados imediatamente, mas depois para fazer refinamentos e todas as modelagens, a gente recomenda que você use programas mais robustos, né? Então, em resumo, o que acontece no experimento de cristalografia de proteínas? Você tem seu cristal ali num loop,
Aqui eu desenho um Cryo Loop, que a gente chama, como se fosse uma ponta de trás de uma agulha. Embaixo aqui eu tenho uma foto de um loop já de nylon. Então na pontinha desse loop eu tenho um cristalzinho aí de alguns microns de tamanho. Ele é orientado para ficar bem na frente do feixe. E aí esse aqui no meio é o tipo de padrão de difração que a gente vai obter no experimento, onde a posição de cada pontinho e a intensidade deles tem que ser indexada, né, tem que ser medida. Então, dependendo do R e aí do ângulo, a gente vai ter um índice de Miller desses pontos, e a partir das intensidades dele, a gente calcula então a densidade eletrônica. E aí aqui em azul eu tenho essa redinha, é a densidade eletrônica. E nessa densidade a gente vai fitar a sequência dos aminoácidos. Como normalmente as proteínas que são estudadas, a gente já sabe a sequência delas, eu já sei que aminoácido tem que estar na ordem que eles têm que estar. Então é tudo uma questão de ir dobrando e mudando os ângulos entre eles para até encaixar a sua sequência de aminoácidos dentro dessa densidade, da redinha e da densidade eletrônica. Quanto melhor o meu experimento, mais fácil é esse processo, porque fica mais claro onde está cada tipo de aminoácido, né? E a posição deles e os ângulos e exatamente a proximidade entre um e o outro é importante para entender a função dessa molécula, né? Como eu falei para vocês, a partir da estrutura a gente entende sobre a função dela. Aqui, um pouco mais detalhe, um resultado do experimento, né, em 3 visões. Quanto o nosso detetor é um detetor de área, essas divisões aí em branco são os espaçamentos entre os chips. No meio dele, a gente tem um anteparo para proteger o detetor, então eu não tenho raio-x incidido diretamente no detetor, e o que a gente coleta então é todo o raio-x que é difratado aí para os lados. Quanto mais informação eu tenho a altos ângulos, então aí no alto Q, melhor a minha resolução. Isso vai refletir diretamente em quão boa é a minha imagem no final aqui da posição dos aminoácidos. Bom, essa questão da resolução é uma das questões importantes do porquê quando a gente deve usar um síncrotron, né? Você pode fazer vários testes e vários experimentos podem ser feitos, por exemplo, numa fonte de laboratório, uma fonte de bancada, por exemplo, para fazer testes de cristal. Mas para chegar numa resolução aí perto de alguns angstroms ou angstrom ou subangstrom, você precisa de uma fonte de alto brilho para a gente poder chegar nessa alta resolução. E duas coisas importantes são a possibilidade de fazer sintonização em energia, porque isso vai ser importante para a gente poder fazer os experimentos de espalhamento anômalo, para resolver as fases, e a possibilidade da gente focar e ter um alto brilho num micro ou nano foco é importante para estudar cristais aí cada vez mais desafiadores, como os cristais de complexos grandes de proteínas, como cristais de proteínas de membrana, ou muitos cristais de proteínas e vários ligantes, quando a gente quer, por exemplo, descobrir novos medicamentos. Então, aqui um exemplo dessa questão da resolução, né? Então, a resolução está intimamente ligada à confiança que a gente tem sobre a identidade e a posição dos átomos na nossa amostra, que é isso que se determina no experimento de cristalografia. Então, aqui em ordem decrescente, né, de cima para baixo, quando eu tenho uma resolução de 1 angstrom, é uma resolução ótima, né, que a gente está aí praticamente do tamanho da ligação entre átomos. Então, você vê que a densidade eletrônica é bem justinha ali em cima da posição de cada átomo, né, em torno das nossas ligações. À medida que você vai aumentando, chegando aí a 3 angstrom, já fica essa salsicha maior que meio qualquer nota. Você pode ter uma rotação ali dessa cadeia lateral, não dá muito para saber que tipo de cadeia lateral quanto pior a resolução, né? Então, é importante e é resultante de uma série de fatores, como tamanho do feixe, estabilidade dele, qualidade da amostra, o tipo e tamanho do detetor, tudo isso
acaba pesando aí para chegar a essa resolução importante, né? Essa boa resolução. E quanto maior a sua proteína, por exemplo, no caso do ribossomo, né? Você também quer fazer isso rápido, né? Por isso aí entra o bom detetor, o tipo de cristal, porque você não quer que isso estrague. A gente não quer ter danos pela radiação, porque eventualmente você vai começar a estragar, e aí com o dano de radiação você vai começar a perder pedaços da sua molécula, e isso vai comprometer o seu resultado final. Bom, então, onde que a gente está hoje, né, com questão da técnica? Esse gráfico aqui embaixo de tudo mostra o número de estruturas por ano depositadas na base de dados desde a criação dela até pouquinhos anos atrás, até o ano passado. Então, em azul mais escuro, em azul mais claro, a gente tem o número total. Então, vai subindo. Todo ano, você vai depositando novas estruturas e isso vai aumentando. Só que em azul escuro, a gente tem ali um número de estruturas novas, estruturas diferentes que são colocadas. Então, tem muitas estruturas que são a mesma, com ligantes diferentes, ou a mesma em resoluções cada vez melhores e tal. Mas o que mostra é que a gente chegou assim num platô. Por quê? Porque as coisas que eram mais fáceis de cristalizar e que eram fáceis de produzir no laboratório foram meio feitas já. Então, passa por a gente chega então à necessidade de melhorar a técnica, de chegar a novas técnicas para estudar as proteínas que ainda não foram estudadas. Por exemplo, as proteínas de membrana têm super pouca representação nesse banco de dados, porque elas são extremamente difíceis de cristalizar, porque a gente tem que tirar elas do ambiente da membrana, grandes complexos não estão lá, e todas elas foram feitas então com cristais grandes, aí vai para o desenho de cima aí das gotinhas, né? Onde os cristais eram todos maiores aí do que 200 micrômetros, são coisas que você quase vê a olho nu. E a gente está caminhando para nessa repescagem começar a olhar para cristais cada vez menores, e cristais por exemplo, das proteínas de membrana que você não consegue ver eles nem no microscópio, porque eles tendem a ser opacos quando você cristaliza eles por exemplo, na fase lipídica, que é tipo uma pasta de dente, não dá nem para ver se tem cristal ali, olhando do jeito que a gente vê com esse microscópio. Outra coisa que a gente quer ver, como eu falei para vocês, é voltar para a temperatura ambiente. Eu quero não olhar para o meu cristal congelado, eu quero poder ver a reação que está acontecendo, eu quero acompanhar o movimento das moléculas. As moléculas são extremamente móveis e as reações são como se fossem maquininhas mesmo operando. Com o advento aí de detetores mais rápidos e fontes super brilhantes, a gente está retornando para essa possibilidade, principalmente com o advento dos free electron lasers, onde teve que se pensar em novos jeitos de fazer o experimento, porque ali sim são fontes extremamente brilhantes, é o próximo desenvolvimento depois aí de fontes de quarta geração, e aí que se criou essa técnica da cristalografia serial. Então, o que é isso? Em vez de eu fazer coletar todos os meus dados a partir de um único cristal que eu rodo 360 ou mais graus e uso todos esses dados desse cristal extremamente homogêneo, a gente vai olhar para milhares, centenas de milhares de cristais bem pequenos e eles vão estar ou caindo como se fosse um capilar e aí tendo orientações diferentes aleatoriamente, ou então depositados num filme, cada um numa orientação, e aí por aleatoriedade, nesses milhares, centenas de milhares de cristais, a gente tem uma cobertura desse espaço angular e consegue computacionalmente tratar esses dados de forma a reconstruir um dado coerente. Então, tem desafios aí computacionais, de mecânica, né? Então, a mecânica dessa resolução também depende muito da mecânica do experimento, mas isso também possibilita que a gente faça o experimento à temperatura ambiente, porque o cristal vai estragar mesmo, mas eu tenho um tempinho mínimo para ter uma foto antes do cristal estragar. Então, isso vai nos possibilitar, e isso já está acontecendo em outros laboratórios, né? Ver reações, conseguir medir reações acontecendo. Tem aqui alguns modelos de porta-amostras, né? Esse de cima
é o que a gente chama de baseado em jato, que é como se você tivesse um capilar aí sem o vidro em volta, né? Você tem um fio capilar, assim, um fiozinho de alguns micrômetros de tamanho onde tá correndo, estão cristais correndo lá dentro, na frente do feixe, ou então você tem muitos cristais presos num loop que é como se fosse uma raquetezinha de tênis, uma peneirinha, onde eu tenho muitos cristais depositados ali, e aí eu passo esse loop na frente do feixe e meço todos eles para juntar um único conjunto de dados. Nós estamos começando a testar alguns dispositivos de microfluídica que ficam na pontinha ali do nosso porta-amostra. Esse é o trabalho de um dos pesquisadores do nosso grupo. E nós vamos tentar implementar o de jato também mais para frente. E aí a ideia nesse trabalho especificamente é observar a reação enzimática de enzimas ligadas aí ao processamento de biomassa. Como já foi feito alguns anos atrás aqui, onde esses pesquisadores conseguiram ver a síntese de celulose dentro do cristal. Então, a molécula imagina um cristal, uma rede cristalina com milhares de moléculas, a gente reconstrói o que está acontecendo em uma molécula de cada vez, você consegue ver passos aí de uma reação. E é isso que a gente espera poder fazer nos próximos anos na linha Manacá. Na semana que vem, vocês vão ouvir na próxima aula sobre a linha de luz e como que a gente está querendo chegar nesse ponto, né? O trabalho de várias pessoas, e espero que vocês tenham gostado da aula. E aqui tem algumas informações sobre biografia, nossa Bíblia, o livro do Wilmot. Eu peguei muitas coisas e recomendo que vocês olhem no Protein Data Bank e no YouTube, muitos vídeos legais no canal da Royal Institution. Muito obrigada e semana que vem a gente responde perguntas.